Gente, vamos lá? Agora nós vamos voltar um pouquinho num outro tema que a gente tem mais bastidor e apuração para vocês. O pedido do ministro Dias Toffoli para investigar a Transparência Internacional. O Theo Cury montou um cronograma aqui detalhado desse pedido, desde quando ele foi colocado pela primeira vez até ele chegar nas mãos do Toffoli. E essa cronologia vai mostrar para vocês uma diferença ali, uma briga de bastidor na PGR, mas eu vou deixar com ele. Oi, Theo, conta tudo para quem está em casa. Oi, Raquel. Novamente, boa tarde para você e para quem acompanha a gente. A gente separou uma arte, uma tela para vocês verem desde quando esse caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça até a decisão de hoje do ministro Dias Toffoli. No meio do caminho houve um bate-cabeça entre a Procuradoria-Geral da República, sob a gestão de Augusto Aras e sob a gestão de Eliseta Ramos. Vamos acompanhar aí. Esse caso chega ao Superior Tribunal de Justiça, uma provocação de advogados e do deputado federal Rui Falcão, em março de 2021, um pedido para que a Transparência Internacional fosse investigada, principalmente a atuação dela perante o Ministério Público Federal, junto com o MPF e com outros órgãos. Em setembro do ano passado, esse caso ficou muito tempo empacado no STJ. Em setembro do ano passado, a Procuradoria-Geral da República, no final da gestão de Augusto Aras, pede que esse caso vá para o Supremo Tribunal Federal, alegando que há informações relacionadas a um outro tema que tramitava no Supremo Tribunal Federal e que era de relatoria do ministro Dias Toffoli. Acontece que a gestão Aras acabou, entrou a gestão de Eliseta Ramos, que na gestão dela defendeu que o caso continuasse no STJ, ou seja, mudou o posicionamento da Procuradoria-Geral da República, que na gestão Aras pedia que o caso fosse para o Supremo. Ela disse que não havia nenhum tipo de conexão, porque não se tratava da JF, mas sim da Odebrecht, que esse caso não fazia sentido ir para o Supremo, porque também não havia nenhum envolvido com foro por prerrogativa de função lá no STF. Acontece que, diante desses dois posicionamentos, o ministro Humberto Martins, ministro do Superior Tribunal de Justiça e responsável por esse caso, aceitou o pedido da PGR, mas da PGR durante a gestão de Augusto Aras, ou seja, determinou o envio para o Supremo Tribunal Federal. Essa decisão é de 30 de novembro. Então, esse caso chegou ao gabinete do ministro Dias Toffoli no dia 7 de dezembro de 2023. De lá para cá, o que aconteceu? No dia 30 de janeiro deste ano, na semana passada, um relatório da Transparência Internacional, divulgado pela Transparência Internacional, sobre aquela percepção do combate à corrupção e da criminalidade no Brasil, foi divulgado, e a Transparência Internacional, nesse relatório, citou uma crítica da OCDE à impunidade do país. E a OCDE destacava, principalmente, de maneira ampla, decisões do ministro Dias Toffoli ao longo das últimas semanas, tanto a decisão com relação a Odebrecht quanto com relação à JF, a suspensão das multas e aqueles acordos de leniência que foram firmados pelas duas empresas durante a Operação Lava Jato, naquele período daquela operação. Então, ele invalidou, e a percepção da OCDE, que foi retransmitida pela Transparência Internacional, é de que isso aumentava a percepção de impunidade aqui no Brasil. E hoje, 5 de fevereiro, o ministro Dias Toffoli determinou a abertura de uma investigação para apurar a atuação da Transparência Internacional. Ou seja, no meio do caminho, antes desse caso chegar ao Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República, no apagar das luzes de Augusto Aras, disse que esse caso tinha que ir para o Supremo, e Eliseta Ramos, quando assumiu a PGR de maneira interina entre a gestão Aras e a gestão de Paulo Gonet, falou: não, esse caso tem que ficar no Superior Tribunal de Justiça, porque não tem nada a ver com o que está tramitando lá no Supremo e porque não tem ninguém com foro por prerrogativa de função investigado nesse caso. Fato é que o ministro Humberto Martins, entre aspas, ignorou, ou seja, não se aprofundou muito naquele parecer mais recente, que era o de Eliseta Ramos, a então Procuradora-Geral em exercício, e aceitou o pedido da gestão de Augusto Aras. Esse caso chegou ao Supremo e o ministro Dias Toffoli tomou essa decisão.
Muito obrigada, Theo Cury. E, gente, olha a riqueza da apuração do Theo, né? Ele está mostrando que a investigação, o pedido é de lá de trás, que não tinha nada a ver com o que está sendo feito hoje, tratava, inclusive, de outras empresas, era um pedido muito mais genérico, tanto que os advogados que pediram acordaram hoje sem saber que essa decisão ia ser tomada, sem nem imaginar, não estavam mais nem quase lembrando desse assunto, a gente pode dizer, né, Theo? O Theo está mostrando essa disputa que teve dentro da PGR, se as pessoas tinham ou não tinham prerrogativa de função para ir para o STF, e ele vai montando toda a linha do tempo, porque a linha do tempo sempre nos ajuda a entender muito. Parabéns, Theo. Obrigada. E agora chamo o Pedro Venceslau para analisar isso tudo. Pedro, o que nos traz toda essa linha do Theo Cury? Bom, primeiro, os advogados do Prerrogativas, que são uma organização de advogados antilavajatistas, eles vêm nesse confronto com a Transparência Internacional há muito tempo. E eles mesmos foram pegos de surpresa com essa decisão do ministro Dias Toffoli tomada hoje. Os próprios advogados também do Prerrogativas admitem que eles não sabem se esse dinheiro foi depositado, se foi depositado, quem está gerindo esse dinheiro e que conta ele está, mas o que eles estão alegando na peça que eles enviaram ao STJ na ocasião é que houve ali uma tratativa para que se fizesse um acordo para que a Transparência Brasil administrasse esses recursos, o que a Transparência Internacional, o que a Transparência nega de forma bastante veemente, como a gente viu na entrevista hoje mais cedo com o diretor executivo. Então, o fato é que não há nenhuma comprovação, não há nenhum indício, não há nada que aponte que a Transparência recebeu de fato algum recurso do Ministério Público Federal. Esse recurso está guardado em alguma conta que seria administrada pelo próprio Ministério Público Federal. A questão para se responder agora, penso eu, onde está esse dinheiro, quem vai administrar esse dinheiro, essa primeira parcela, esses 200 e tantos milhões de reais que foram depositados, o que vai ser feito dele e o que aconteceu, né? Porque essa tratativa não deu certo. A Transparência alega que eles, quando foram consultados para fazer esse arcabouço do que seria essa organização que administraria esse dinheiro, eles mesmos disseram e orientaram que não poderia ter a participação sequer do Ministério Público na gestão desse dinheiro, muito menos que esse dinheiro fosse enviado para a própria organização. E acho que a gente nunca pode tirar isso dentro de contexto também, né? Essa decisão vem depois daquela primeira decisão do Toffoli, em que ele faz um desagravo ao presidente Lula, e naquele momento ele anula as provas de delação da Odebrecht, depois ele suspende a multa da JF, suspende a multa da própria Odebrecht, os executivos das empresas começam a entrar com suspensão de multas, sai, como o Theo colocou, o ranking da Transparência Internacional, colocando a piora de percepção do Brasil em relação à corrupção. Muita gente dentro do governo e do próprio judiciário questiona esse indicador feito pela Transparência Internacional. A gente teve nesse fim de semana os 3 grandes jornais brasileiros questionando essa fase que o Brasil vive, questionando se isso estava provocando realmente uma mudança de percepção do Brasil. E aí hoje o ministro Dias Toffoli vai atrás de investigar a Transparência Internacional. Obrigada, Pedro Venceslau.